Hoje venho trazer-vos aqui uma opinião de um livro, mas este vai ser um livro totalmente diferente daquilo que eu normalmente trago, porque eu trago todos os livros, mas nunca trouxe um livro com tanta cultura lá dentro, com tanto mistério, com tanta cultura de um determinado país. Eu acho que isso vai ser mesmo muito perfeito aqui neste livro, e então eu venho trazer aqui hoje a opinião desse livro. O livro que eu vou-vos trazer hoje, aqui neste vídeo, é Rapazes do Cemitério, da Aiden Thomas. Por acaso, é um livro que chamou a atenção só pelo único motivo, trazer cultura mexicana. Que muita gente conhece essa cultura e de certeza que este é um livro que me motiva mesmo muito a ler, também por causa de trazer uma cultura tão marcante, principalmente, e uma cultura sobre um país que muita gente conhece por causa desta cultura, e acho que isso é de certeza algo que me cativa muito neste livro. Durante as minhas pesquisas fui percebendo que não há assim muitas informações sobre, neste caso, a autora deste livro. Tudo o que podemos saber é que esta autora é um mestrado em escrita criativa pela Mills College, é da Califórnia, e assombra principalmente o cemitério de Mountain View, como se fosse basicamente a sua segunda casa. Esta autora é uma translantina e então ela, digamos, representa muito bem isso através de todos os mídias que ela pelo menos tem, e principalmente é também uma daquelas pessoas que nunca consegue adivinhar finais felizes ou finais dos livros. Digamos que Rapazes no Cemitério é, digamos, o seu primeiro volume de estreia no mundo literário. Agora vou-vos falar aqui um bocadinho sobre a sinopse aqui deste livro. Que este livro vai trazer um personagem que é Iadriel, que é por acaso um jovem, simplesmente com um fantasma e que depois não se consegue livrar dele. Só que tem um pormenor, é que a sua família, digamos, é uma daquelas famílias conservadoras, principalmente tem assim um bocadinho de problemas de aceitar o Adriel como sendo, ou seja, tem dificuldades em aceitar este personagem por aquilo que ele é. Ou seja, nunca o aceitou como uma pessoa verdadeira. Ou por causa daquilo que ele realmente sente. E eles nunca foram capazes de o aceitar por causa disso. O Adriel vai sempre tentar provar o seu poder. Tentar provar que ele pode ser um bruxo. Que é uma das coisas que a sua família e a sua comunidade sempre foi, que é que chega a uma determinada altura da vida tem que passar por um ritual. E digamos que Adriel, só por causa das suas escolhas, o pai decidiu não fazer esse ritual com ele. Então ele vai literalmente pegar na sua prima, que é a sua melhor amiga, e vão decidir realizar o grande ritual do Adriel às escondidas dos outros, sem que ninguém saiba. No meio disto tudo também vai haver aquelas buscas que ele tenta procurar pelo assassinato do seu primo, Miguel, que principalmente para o tentar libertar, principalmente ao primo. Só que, no entanto, o fantasma que ele praticamente vai libertar é Julian Dias, que é praticamente daqueles bad boys da escola, está sempre, pode voltar sempre a fazer algumas coisas que não favorecem a ninguém, e digamos que este de Julian não vai ser, digamos, muito fácil de mandar para a luz, ou seja, de mandar para o outro lado, porque esse espírito do Julian vai acabar por tentar perceber o que é que aconteceu com ele. Ou seja, ele aparece no além, ou seja, como fantasma, só que vai acontecer uma coisa que faz com que ele não consiga atravessar além. Então ele tenta sempre aquela coisa de eu quero procurar, enquanto fantasma, procurar realmente aquilo que aconteceu comigo e saber o que posso seguir. E principalmente saber realmente o que me aconteceu pelo agora estar aqui no além de vir à espera da minha vez, da minha hora de seguir em frente. Só que vai haver aqui um problema, é que por mais que Yadriel tente ajudar este, digamos, fantasma a partir a descobrir, quanto mais tempo ele passar com esse fantasma, menos ele vai querer deixar o ir.
Bem, agora vou-vos falar sobre a opinião deste livro. E, sinceramente, eu achei um dos melhores livros que representa a cultura mexicana, principalmente nas páginas de um livro, no meio de uma história conhecido como a cultura mexicana, principalmente por ser conhecido na cultura mexicana o Dia dos Los Muertos, que muita gente conhece, principalmente por ser algo muito celebrado, principalmente pelos mexicanos. E acho que este livro não podia representar melhor essa cultura, mostrar aqui como é que essa cultura engloba numa sociedade, acho que é algo que me conquistou mesmo muito. E acho que para começar a carreira literária, acho que esta autora aceitou e muito bem. Esta história acentua muito bem para dar um bom balanço desta autora pelo mundo literário. E acho que isto foi algo que eu conquistou desde o início. Porque mal eu vi esta capa e mal vi esta história, tendo falado, eu percebi que muito do que estava aqui representado é principalmente a cultura mexicana. E acho que é uma das culturas que eu também gosto imenso. E ver isso numa história, mesmo que seja desta forma, acho que isso vai conquistar imenso. Por acaso, esta é uma cultura, por acaso, que já tinha estudado na escola, através principalmente da disciplina de espanhol. Aqui vai ser apresentado uma história que vai acontecer alguns dias, vai começar alguns dias antes dos Dias de los Muertos, lá da cultura mexicana. Como sabem, aqui o Dia de los Mortos acontece também do Dia das Bruxas, ou seja, nessa noite de 31 a 1 de novembro vai acontecer a cultura dos Los Muertos da cultura mexicana. Agora vai representar aqui a cultura mexicana como fosse uma cultura, uma comunidade de bruxos em que, por exemplo, os homens vão sempre tentar ajudar as entidades a passar para o outro lado, enquanto as mulheres têm aquela questão de fazer poderes curativos, virar mais por esse lado assim de poções, de coisas que podem ajudar a curar e entre outras coisas que acho que ficam muito bem representadas aqui nesta história. Também tem um pormenor que vai, digamos, marcar imenso aqui por acaso nesta história, é que o protagonista é, digamos, não gosta de mulheres, mas sim de homens. Então, isso é um dos motivos, digamos, talvez o grande motivo que a família do Adriel nunca o vai aceitar. A única pessoa que ele sentia que estava do lado dele era a sua mãe, que infelizmente tinha morrido há pouco tempo. Mas o tio, por acaso, também é um bocadinho a oportunidade de sentir um ombro amigo, e então ele decidiu que, por causa da sua escolha por não ter sido aceito em realizar o ritual, ele decide fazer esse ritual às escondidas de toda a família, tendo a única testemunha, a sua prima, que era a sua melhor amiga, e a única pessoa, se calhar, que ele confiava para fazer este tipo de coisas. E acho que isso também é muito importante, fazer as coisas à base da confiança. É algo que ele, por acaso, não sentia com o resto da sua família. Mas o ritual, por acaso, não só ele consegue tornar-se bruxo, o que prova que, independentemente da sua escolha sexual, ele acaba por conseguir mostrar que é possível ele também se tornar num bruxo, porque a família tinha aquele sempre assim preconceitos, e ele aqui conseguiu mostrar à família, mesmo mostrando só algum tempo depois, mostrou que independentemente daquilo que ele escolher, ele pode conseguir ser realmente um bom bruxo e ajudar a comunidade mexicana. E acho que isso mostra o quanto poder este protagonista tem em relação à sua própria, mesmo tendo essa falta, um bocadinho de falta de autoestima, ele mostra que com o tempo ele vai conseguir mostrar que afinal tem um poder enorme dentro de si. Por exemplo, neste livro temos a possibilidade de ver que as bruxas, neste caso as mulheres, vão ser uma espécie de curandeiras, como eu já vos disse, e muitas destas vão trabalhar, por exemplo, na área da saúde. Neste caso, também podem trabalhar questão de hospitais e esse tipo de saúde, pronto, este tipo de áreas da saúde, que acho que é, digamos, uma das coisas que também ajuda imenso. Bem, mas algo que eu gostei é que no final do livro o Adriel não só consegue conquistar realmente o direito de pertencer a uma família, porque o próprio pai, que nunca o aceitou como ele era, no final acabou por o aceitar de uma maneira mesmo muito especial. E acho que isso foi algo que eu precisava, porque é uma das coisas que mais gostava, por acaso, no Adriel, é a forma como ele sabia como ele era e não ser aceito pelo próprio pai. E quando isso acontece, é, digamos, criar ali uma magia tão poderosa enquanto familiares, enquanto família, que é algo que, por acaso, faz diferença, nem que seja na vida de um filho.
Porque o pai do Adriel, por acaso, quando percebe realmente o que fazia falta na relação dele com o filho, percebeu realmente que se calhar o que o filho precisava era ser aceito, ser pelo menos aceito e ser acolhido exatamente como ele é. E digamos que essa aceitação que ele teve com o pai, digamos, algo importante para ele pelo menos sentir ainda mais confiança para conseguir terminar a sua missão com aquele fantasma. Eu pelo menos me surpreendi, foi basicamente o final deste livro, porque é uma das finais, uma das coisas que eu nunca pensei que pudesse existir e acho que isso acentua ainda mais quando eu amo este livro em questão à cultura. Bem, este vai ser o vídeo, espero que vocês tenham gostado desta minha partida convosco de mais um livro que para mim foi um dos melhores livros de fantasia que eu já li. Já sabem que aqui na descrição tem um link para comprar o meu livro e também tem a possibilidade de vir conhecer pessoalmente através do dia 21 de junho. Eu vou estar no stand da Cordel de Prata, na Feira do Livro de Lisboa. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá ter comigo e podemos falar também um bocadinho. Aí embaixo também vai estar um link para subscrever, para ativar as notificações e partilharem com os vossos amigos. Também tem as minhas redes sociais para que vocês seguirem. Obrigada por assistirem. Até a próxima.